Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 10º dia dos nossos 365 dias com a Sagrada Escritura. No dia de hoje nós vamos meditar sobre os capítulos 30, 31 e 32 do livro de Gênesis. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje no 10º dia. Muito bom tê-lo novamente, muito bom caminharmos juntos. Essa é uma peregrinação longa, uma peregrinação muito bonita, uma peregrinação que nós começamos em Gênesis e depois vamos chegar em Apocalipse. Seguramente aqueles que perseverarem vão perceber ali no final dessa peregrinação que esse ano foi um ano inesquecível, um ano que será marcado por toda a nossa vida. Ali nos capítulos 1 a 11 de Gênesis, nós vimos que Deus ele vai formando a humanidade. Aqui ele se revela de uma forma geral. Se revela para Noé, se revela para Adão, depois se revela para aqueles que seriam os descendentes de Noé. Antes disso, ele se revelou a Caim. Então aqui é algo muito geral. A partir do capítulo 12, Deus ele vai formando um povo. Ele quer formar um povo com uma identidade específica. Deus, no mundo todo, pessoas espalhadas pelo mundo todo, ele quer formar um povo, ele quer preparar um povo para ele. E esse povo é o povo que estava em Caná da Galileia, que depois Deus ele pede para Abraão ser o pai desse povo. E aí vai surgindo, nós já temos aqui os 3 patriarcas, nós temos Abraão, depois nós temos Isaac, e hoje nós chegamos em Jacó que é o terceiro deles. E aí depois nós vamos, a partir de ontem, o padre não meditou, mas lá no capítulo 29 já começou a mostrar aquilo que seriam os filhos de Jacó. O que aconteceu com Jacó? Isso daqui também está na leitura que nós deveríamos ter feito ontem. Jacó, ele tinha o direito de progenitura, de ser o primogênito, porque ele comprou e o irmão aceitou. E aqui nós estamos há 4.000 anos atrás, a moral ela era imperfeita comparada com hoje. Então ele tinha o direito de ser o primogênito, mas o seu irmão Esaú tinha se arrependido, tinha ficado com ódio e queria matá-lo. Então a mãe Rebeca disse para o filho: filho, para você preservar a sua vida, para você não morrer, você vai para a casa do meu irmão, você vai para a casa do seu tio, para a casa de Labão. Nome diferente, mas esse é um nome, nome é nome, não tem como mudar, nem como explicar de uma forma mais fácil. Então vai Jacó e chega na casa de Labão. Chegando lá ele conta a história. Olha, eu tenho o direito da bênção do meu pai, eu vou ser aquele da descendência, mas o meu irmão quer me matar. E aí o tio Labão disse assim, por respeito a Rebeca, a sua irmã, disse assim, não, você fica aqui na minha casa. E aí, rapidamente, ele já se encantou por uma das filhas de Labão, se encantou por Raquel, e ele queria ficar com Raquel, queria ter Raquel como esposa. Mas o pai disse assim, para você ter a minha filha como esposa, você vai trabalhar 7 anos para mim. E aí passou 7 anos, então Jacó imaginou 7 anos trabalhando para o meu tio, para Labão, agora eu vou ter a Raquel como esposa. E aí fizeram um grande banquete, ele bebeu muito, a mulher estava coberta, toda vestida, e aí teve a noite de núpcias. Quando ele acordou, a surpresa e a revolta. Não era Raquel, mas era Lia, era a irmã de Raquel. E aí ele revoltado falou para Labão, você mentiu, você trapaceou, você não foi honesto comigo. E aí o tio disse assim, olha, o negócio é o seguinte, aqui na nossa terra,
Aqui na nossa cultura é costume que não se entregue a filha mais nova antes que a mais velha se case. Então, primeiro você deveria casar com a mais velha, e agora você já é casado com a mais velha, você é casado com Lia. Mas se você trabalhar mais alguns anos para mim, eu te dou também a minha filha mais nova. Isso é aquilo que a gente chama de dote. E aí ele vai, trabalha anos, e aí depois destes anos, aqui ao total são 14 anos de trabalho, ele consegue o casamento com aquela que ele queria, que ele era apaixonado, que era Raquel, e aqui ele fica todo encantado, está todo feliz. Então, nós temos aqui Jacó, e Jacó era casado com duas mulheres, ele era casado com Lia, e ele era casado com Raquel. E aí alguém vai dizer assim, ele era casado com Lia e casado com Raquel. E aí pessoas vão dizer, padre, mas onde já se viu, não podia casar com duas irmãs, com duas mulheres? A Bíblia, ela vai citar em Levítico, capítulo 18, que ninguém pode casar com duas irmãs. Mas até lá, aqui Deus, ele não está preocupado tanto com as leis. Tinha a lei natural do ser humano, mas até Êxodo capítulo 20, onde começa o Código da Aliança, onde começa o Código das Leis, Deus ele está preocupado, nós vimos agora há pouco, em formar um povo. Deus está preocupado em dar identidade a um povo. Depois que formou um povo, aqui é no 1800 a.C., depois que formou um povo, deu identidade a um povo, ano 1200 anos antes de Cristo, aí ele vai começar a dar as leis. Então, aqui isso era um costume muito normal, era algo que era muito comum, era algo que não havia as leis ainda de Deus. Então, e naturalmente, aqui é uma pergunta fácil de responder, Jacó, ele tinha mais carinho, ele queria ficar mais com Lia ou com Raquel? Queria ficar mais com Raquel. E aí Lia começou a ficar em segundo plano. E aí Deus, ele abençoa Lia e Lia pode ter filhos. E aí a Raquel era estéril. E aí de repente Lia começa a ter filhos. Qual foi o primeiro filho que Lia teve? O primeiro foi Rúben. Então nós já temos aqui o primeiro filho de Jacó com Lia, é o Rúben. Depois qual foi o segundo filho? Simeão. Depois o terceiro, Levi. O quarto, Judá. Aí a Raquel, ela pensa assim, eu não vou ter filhos, eu não vou ter descendentes, eu vou pedir para que uma das minhas servas, uma das minhas escravas fique com meu marido, fique com Jacó e dê filhos, e o filho vai ser meu. Então ele pegou Bala, que era uma das suas escravas, das suas servas, escrava de Raquel, e aí depois Bala teve 12 filhos com Raquel, com Jacó. Teve o Dan e teve o Neftali. Então aqui nós já completamos 6 filhos. E aí depois Lia já estava ficando velha, Lia talvez tenha gostado da ideia, e pegou uma das suas escravas, a Zelfa, e falou assim para Zelfa, vai e você pode ter filho com meu marido, você pode ter filho com Jacó. E aí Jacó, depois Israel, vai lá e tem filhos também com uma escrava, mas outra escrava, a escrava que era a escrava da irmã mais velha de Lia. E aí depois, entre Jacó e Zelfa, nasce Gade e nasce Asser. Mas Deus continua abençoando Lia, e Lia continua, mesmo já estando mais velha, ela continua tendo filhos com Jacó. E aí vem os filhos. Quais são os outros filhos de Lia? Tem Isar e tem Zabulon. Depois nasce uma mulher, nasce a Dina. E aí Deus, depois a Dina, ela acaba sofrendo violência física, sendo estuprada, e depois ela desaparece da história. E aí, quando nós olhamos para Raquel, no final da sua vida, Deus abençoa Raquel. E aí Raquel tem o seu primeiro filho. Qual foi o seu primeiro filho? Seu primeiro filho foi José. E aí depois, um tempo depois, lá no fim, passou alguns capítulos, vai mostrar o seu segundo filho, que é Benjamim. Então daqui nós temos as 12 tribos de Israel. Quando nós olhamos Levi, Levi depois seria a tribo sacerdotal. Quando nós olhamos para Levi, por exemplo, quem veio da tribo de Levi? Zacarias. Zacarias, que seria o pai de João Batista. Diz que Zebedeu, que era o pai de João, o pai de Tiago, também era dessa tribo, a tribo de Zacarias. Judá, Leão de Judá. Quem que era da tribo de Judá? Amanhã nós vamos ver ainda com mais detalhes, amanhã ou depois de amanhã, na verdade no capítulo 38 nós vamos ver quem era da tribo de Levi. Era da tribo de Levi Jesus. O mais novo, Benjamim, quem que era da tribo de Benjamim? Era da tribo de Benjamim, São Paulo. Então aqui nós já temos uma das partes mais importantes da história. Aqui os patriarcas, eles já estão consolidados, já têm os seus 12 filhos. Quando eles chegarem na Terra Santa,
Na terra prometida, essa terra seria distribuída de acordo com esses 12 filhos. Naturalmente, um deles, Levi, não teria terra porque ele iria cuidar do templo. Então aqui nós temos Jacó, que é o terceiro patriarca, e aqui ele tem 12 filhos. 12 filhos com mulheres diferentes, mas esses 12 filhos, nós temos os 12 patriarcas, aquilo que seriam os 12 povos de Israel. Querido irmão, querida irmã, gostaria de refletir com vocês o finalzinho ali do capítulo 32, finalzinho do capítulo 32, uma passagem muito bonita onde Deus reforça a sua aliança. Ali no versículo 29, nós estamos diante de Jacó, que ele lutava com uma pessoa que ele não sabia, que nós pensamos, que eu pelo menos interpreto que ele estava aparentemente em combate, estava em relacionamento com Deus. E aí depois Jacó respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. E ele perguntou: qual o teu nome? Jacó respondeu ele, o meu nome é Jacó. Depois o texto continua dizendo assim, ele retomou, Deus, não te chamará mais Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Veja, Jacó era um exemplo de esforço, de perseverança, de luta, de desejo de ser primogênito, com comportamentos também que não são nada exemplares, mas ele tinha esse grande desejo. Então Jacó fez uma pergunta, revela-me o teu nome, por favor, mas ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ele ali mesmo o abençoou. Então aqui nós percebemos que Jacó, ele teve a bênção do pai, depois Jacó, aqui ele tem a bênção de Deus. Entre aspas, os bastidores, professores dizem, isso depende de quem estava escrevendo o texto foi manipulado, e aí tem várias especulações. Aqui não é lugar de especulação, aqui é local de tratar de ler a Sagrada Escritura como sagrada, como revelada por Deus e como verdadeira. Então, querido irmão, querida irmã, a história ela já está bem desenhada. Não se perca novamente, leia os detalhes, tenha as suas dúvidas. Quando o padre fala não se perca em detalhes, não é porque detalhes não são importantes. Não é porque as suas dúvidas não devem ser esclarecidas. Porque é assim, se o padre tenta tirar para todos os lados, chega no final a gente não consegue guardar nada e fica todo mundo mais confuso do que nunca. Então, o padre vai tentando sempre focar naquilo que é o mais importante, porque é uma caminhada muito longa. O que fica de tudo isso? Desde Gênesis capítulo 12, Deus vai formando um povo e Deus escolhe Abraão, depois Deus escolhe Isaac e depois de Isaac, Deus escolhe Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Interessante que quando Jacó teve o seu filho amado, José, que era filho com Raquel, ele falou assim, não, agora eu já posso voltar e desejo voltar para a minha terra. Mas Labão falou, não, você vai permanecer aqui, você vai me servir. E eles entraram em conflito, teve várias polêmicas entre eles. E aí, de repente, depois de um tempo, lá no final da sua vida, que ele consegue ter Benjamim e ele consegue voltar para a sua terra. E aí até Lia e Raquel ficam contra o pai, dizendo que elas tinham direito à herança e elas queriam a herança para que essa herança fosse dada a Jacó. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado por estar acompanhando. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal. É uma viagem, uma peregrinação, uma caminhada longa, mas belíssima. Deus ele vai formando um povo, vai preparando um povo, vai preparando o povo. Quando esse povo estiver maduro, ele mesmo vem à terra em Jesus Cristo. Quanto mais entendemos o Antigo Testamento, mais entenderemos o Novo Testamento. Querer entender o Novo Testamento, cada vez vocês vão perceber mais isso que o padre está dizendo. Querer entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento é como querer entender um filme começando a assisti-lo pela metade. Então, nós vamos assistir o filme, vamos conhecer a história completa. E essa história completa, ela passa naturalmente pelo Antigo Testamento. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Muito obrigado a vocês de pequenos grupos, de família, de amigos, vocês que leem juntos. Tenho certeza, valerá muito a pena. Perseverança. Amanhã vamos para os capítulos 33, 34, 35 e aqueles que quiserem também amanhã podem colocar o capítulo 36. Será muito útil e amanhã nós vamos aprofundar mais sobre isso. De 33 a
36, é o 11º dia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, fique com Deus e a Sagrada Escritura é uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.